grande inspiração para trazer essas histórias de sucesso. Ela não está realmente engajada e envolvida porque ela tem valores diferentes. Indescritível. Quando um ex-aluno da Escola da Nuvem me procura nas redes sociais e me fala: Ana, é maravilhoso. Boa tarde, pessoal! Mais uma quinta-feira com vocês no Experiências Conto. Estamos aqui mais uma vez reafirmando o nosso compromisso de entregar o melhor conteúdo para vocês, para ajudar aí na sua vida, na sua carreira, no seu empreendedorismo. Por aqui, Daiane Andrade. Fala, pessoal! Mais uma quinta-feira, a gente aqui com vocês. Hoje, te entregando conteúdo do mais alto nível. Ela que é mãe da Daniela e do Davi, avó de Pet, do Zeca e da Leona. Ela é uma estrategista de carreira, está hoje à frente de uma das maiores organizações, Escola da Nuvem. Hoje com a gente, Ana Luca. Seja bem-vinda! Olá, obrigada, meninas. Obrigada. Falei o nome certinho? Tudo perfeito. Não errou, tá? Os netos no lugar certo, os filhos no lugar certo, tudo certinho. Eu adorei. Vó de Pet, adorei isso, gente. Sensacional. E no real sentido da palavra. Sai pra viajar, eu que fico. Sai pra trabalhar, eu que cuido. Deseduca. Deseduco também. Somos avós, né? Dá apetite na hora Exatamente. errada. Dou comida que não pode dar, só pode ser ração, mas eu dou. Maravilhoso. Faço exatamente o papel. Ana, mais uma vez, obrigado pela tua presença aqui. Ela nem mora em São Paulo, gente. A gente sabe da agenda corrida, então a gente agradece mesmo de ter aberto esse espacinho na agenda e estar aqui com a gente. É um prazer. A gente gosta de começar pelos primórdios, né? De conhecer a Ana. Desde lá do comecinho, a sua decisão de profissão. A gente sabe que você tem uma carreira muito desenvolvida na área comercial. Migrou aí para alguns outros projetos. Como que foi isso? Como é que é a tua trajetória profissional? Olha, lá dos primórdios eu acho que a gente ia precisar de 2, 3 episódios para falar, né? Porque os primórdios são bastantes, né? Hoje eu tenho mais passado. Tá bem no meio do período, né? Tem mais do passado e para construir o futuro. Bom, eu sempre costumo dizer que eu fui criada uma mentalidade de, né, namorar, noivar, casar, ter filhos. Se desse tempo, eu investir nesse bicho chamado carreira. E eu comecei exatamente com a questão muito do comercial. Comecei muito jovem, trabalhando em loja, trabalhando em farmácia. Depois fui trabalhar na indústria farmacêutica. Trabalhei na indústria farmacêutica como estagiária com 30 anos, ou seja, quebrando bastante paradigmas, né? Porque eu já estava separada nessa ocasião, já tinha 2 filhos. E nesse trabalho eu fui me descobrindo, mas ao mesmo tempo, o se descobrir não significava que eu me entendia como comercial. Nessa época eu ressignifiquei a minha carreira e com 36 anos eu comecei a estudar o que é ser uma estrategista de carreira, investir tempo, conhecimento, e isso é o que eu sou hoje. Então, assim, olhando por toda essa trajetória, foi esse movimento. Nunca escolhi ser uma estrategista de carreira. Quando eu era pequena, eu sonhava em ser psicóloga, bailarina, ser psicóloga e bailarina. Tive uma escola de dança. Exatamente, tive uma escola de dança como empreendedora, um período aí da minha vida, mas como a gente sabe que cultura ainda não é muito valorizado no nosso país, e imagina isso há 20 anos atrás. Eu dei uma guinada, porque daí tinha me separado, precisava prover, né? Exatamente, precisava prover, família, eu era nova, então assim, como é que eu ia me reconstruir? E foi assim que aí eu fui estudar administração, fui fazer outros cursos e trabalhei, né? Fiz marketing, fui trabalhar na parte efetivamente como comercial. Só que nesse movimento, ao mesmo tempo que a carreira subia, as frustrações subiam juntas, né? Porque assim, eu não me sentia muito pertencente àquele espaço e contratei uma consultoria de carreira aonde eu me redescobri. Entendi exatamente o que eu queria, entendia como eu queria, e isso conectava um pouco com aquela psicóloga. Não que uma consultora de carreira, uma estrategista de carreira, ela é uma psicóloga de forma alguma,
Mas o trabalho não é uma terapia, ele é terapêutico, porque ele ajuda as pessoas a se verdade. descobrirem, ele ajuda a pessoa a entender um pouco do seu potencial e o como que ele reconstrói essa história. Então, acabei realizando ao longo da minha vida, né, os 2 sonhos de criança, ser bailarina e também trabalhar como uma psicóloga, mas não efetivamente Clínica, né? clinicando, sim, exatamente, olhando mas carreira, o benefício de promover o autoconhecimento. E como foi, assim, você fazer essa transição de carreira? Como é que você chegou nesse momento de falar, putz, não quero mais estar aqui, tudo bem, até aqui deu, mas eu quero ir... Que louco isso, né? Tipo, às vezes as pessoas fazem perguntas e voltam a gente para o passado e a gente olha direito qual é a trajetória que a gente criou. Eu estava muito frustrada. Eu lembro que eu não me sentia mais pertencente àquele lugar. E eu ficava me questionando muito a respeito disso, porque a gente se sente um pouco presa do mundo organizacional. Porque ele te dá bons salários, ele te dá bons benefícios. E aí o desafio de você ir lá pedir demissão, ele é gigantesco, Exato. porque ele se confunde, inclusive, com uma falsa sensação de gratidão, porque gratidão efetivamente não te amarra. E aquela relação que a gente tem com o mundo corporativo, ela transcende esse tipo de gratidão, porque ela nos amarra. É como se tanta gente precisando de um emprego, querendo um emprego como uma oportunidade que eu tenho, eu me sinto até como se estivesse desfavorecendo o que eu recebi. E aí, nesse período, eu passei por uma transição de carreira, eu estava fazendo um desenho para ir para a área de treinamento da indústria farmacêutica. Era um desejo que eu já queria, que estava conectando com essa Ana que ajuda no processo de desenvolvimento. Uhum. E a empresa foi comprada e a área de treinamento foi absorvida pela empresa que comprou. E nesse período eu fui desligada. Aí eu fui trabalhar com uma empresa de café durante 2 anos, assim, entendendo que eu estava ali fazendo o meu melhor, era reconhecida por fazer o meu melhor, mas parecia que a coisa não andava. E aí a frustração começou a crescer. E aí eu conheci o serviço de estrategista de carreira, contratei uma pessoa e me ajudou a me autoconhecer, me ajudou a entender. Quando a gente olha para uma matriz, efetivamente, né, você olha assim, puxa, no que eu sou boa e o que eu gosto de fazer. Tem muita coisa que a gente é boa, mas a gente não gosta de fazer. Uhum. Tem muita coisa que a gente gosta de fazer, mas a gente não é boa, porque a gente não sabe fazer aquilo ali. E existe uma equação na matriz desse conhecimento muito importante, porque se você é muito bom e sabe muito bem fazer aquilo e gosta muito, você não tem espaço de expansão. E aquilo ali começa a te fazer se sentir subutilizada. Se você está fazendo uma coisa que você não gosta e que você não sabe fazer nada, você está se sentindo muito mal, porque você não contribui e além de não contribuir com o que você faz, você não gosta do que você faz. E aí eu fui me descobrindo nesse processo. E eu comecei a construir aonde seria, dentro dessa matriz, o quadrante mais adequado que eu deveria estar, junto com essa consultora. E eu cheguei em 3 mercados. Eu cheguei no mercado de cosmético, dermocosmético. Cheguei no mercado de serviços e principalmente de desenvolvimento humano, porque era o que estava conectada com aquela essência da Ana, criança, da psicóloga. E cheguei no de vinhos, porque na época eu era apaixonada por vinhos. E nesse movimento, eu comecei a ir fazendo todo um trabalho de como que eu ia poder chegar ali, como é que eu ia fazendo, e assim eu acabei chegando uma oportunidade, fui trabalhar comercialmente numa consultoria de desenvolvimento, com o objetivo de estudar, e aí eu fui me aprofundando, né, estudando, fazendo pós-graduação, entendendo como é que esse universo funcionava, fiz certificação internacional de coaching, tudo isso daí para poder chegar com um lugar de fala, né? Agora, o lugar de fala do ensino, efetivamente, ele foi muito importante. Mas eu entendo que todas as experiências de vida é que me deixaram com propriedade desse lugar de fala. As Se eu não tivesse experiências que você vivendo. foi construindo ali. Exatamente. A gente brinca nessa,
as gramas que foram comidas ali, que é, né? Você come muita grama Porque as debaixo. experiências contam, não é mesmo? Sem sombra de dúvida. Assim, não tem como, né? E eu tenho uma fala assim, né? As experiências no seu duplo sentido. Porque vocês entendem que experiência tem duplo sentido? Como é que vocês veem isso? Porque você tem a sua, né? E a de sua quem própria- vive, né? Exatamente. E tem a experiência que é o novo. Experimentar algo é também uma experiência. Exatamente. Então, as experiências contam em todos os sentidos. As experiências que você foi vivendo e foi consolidando. E ao você se provoca. E é que você se provoca como experimentar algo novo. Exato. E isso é muito importante no universo de desenvolvimento. E quanto tempo você, né, você ainda tá nesse mundo hoje um pouco, né, ali com a Escola da Nuvem também, que também faz parte disso, mas num outro, Sim. outro cenário. Mas como foi essa trajetória de se descobrir e começar a trabalhar? E depois você saiu dessa empresa, né? Você abriu a sua própria empresa. Sim, exato. Na realidade, nessa empresa, de verdade, eu achei que eu ia me aposentar lá. Eu tinha uma paixão tão grande por aquele lugar, mas eu não tinha maturidade para entender que a paixão era pelo que eu fazia e não necessariamente pelo lugar. E até que chegou um momento que eu me senti pequena lá. Não pequena porque o lugar não era grande, não era bom, mas pequena no que eu fazia. Eu queria fazer mais, eu queria fazer diferente. E aí eu sentia que aquele espaço não existia. E eu entendo que a gente tem que ser protagonista das nossas vidas. Se aquele espaço te é pequeno, você precisa fazer uma transformação. E eu comecei, falei assim, bom, eu tinha um objetivo de vida, que era chegar aos 50 anos como 100% consultora. Eu queria sair totalmente da área comercial. E as consultorias me viam muito como comercial, porque é um mercado que ele tem muito consultor e poucas pessoas que sabem vender essas consultoras. Exato. E o que eu fui aprendendo foi justamente a vender essas consultoras. Então, eu acabei criando uma expertise muito boa, necessária para o segmento, mas que me afastava do meu objetivo de ser 100% a consultora. Porque daí eles não me davam esse espaço. E aí eu fui fazendo todos esse planejamento, literalmente, qual era a próxima peça que eu precisava mexer. Eu precisava conhecer outras consultorias, porque eu estava há 6 anos na mesma consultoria. E aí, o que eu fiz? Eu falei assim, bom, então quais são as consultorias que vão? Uma outra bem grande. Aí eu fui para essa consultoria. E toda vez que eu ia, eu entrava pela porta da minha expertise, que era a porta comercial. E fazia um acordo. Olha, eu quero ir para cá. O movimento que eu tô fazendo é para chegar aqui, né? Eu quero fazer checkmate nessa rainha. O meu checkmate eu quero ser consultora de carreira. Como é que eu faço? Não, em 1 ano você tá aqui. Eu ia fazendo todos os movimentos, dava 1 ano, dava 1 ano e meio, 2 anos, o movimento não acontecia. Aí eu começava, então tá bom, então agora eu vou ver em outro lugar. Isso foi muito bom porque me ensinou a conhecer como que uma consultoria funcionava internamente em diferentes culturas, porque eu trabalhei numa nacional grande, trabalhei numa internacional, trabalhei numa pequena, mas assim, numa grande, mas mais bairrista. E aí isso foi fazendo com que eu entendesse assim, o que eu quero, né? Porque o universo de ser estrategista de carreira, ele é bem complexo. Porque assim, eles muitas das vezes olham para o que o mercado precisa e ignoram o que o indivíduo quer. Exato. Ao descolar disso, você entrega profissionais cada vez mais frustrados, mesmo quando eles estão entrando, e você tem empresas cada vez mais exigentes, porque ela está tão decepcionada com a experiência do que ela contratou anteriormente, e aí, na realidade, eu fui criando uma metodologia do peraí, o que essa pessoa precisa, né? O que a alma dela quer. E aí, às vezes, a gente é colocado dentro de um cabresto, do tipo, você precisa entrar numa grande empresa, você precisa galgar os maiores cargos que tem lá, os maiores salários. É como se fosse todo mundo sendo caminhado para o mesmo lugar. Mas a tua alma tá ali? A tua alma desenhou ir para lá? Eu descobri às duras penas que a minha alma não estava ali. E aí foi aonde eu criei esse projeto
E ele foi antecipado, então hoje eu tô com 50 anos, a minha consultoria eu já abri já há 5 anos, fui fazendo todo esse movimento, e aí nesse movimento da própria consultoria veio a Escola da Nuvem também. Incrível, Ana. E como que é você... essa parte de você se sentir pertencente a uma história de sucesso de uma pessoa que te procura e você desenha toda essa estratégia lá, faz esse acompanhamento. Como que é você acompanhar? É como se fosse um filho, né? Que você vai acompanhando assim, que você manda pro mundo e fala, vai. Você conseguiu. Agora vai. Olha, Tati, assim, é uma coisa. Eu falo que a minha realização é a realização das pessoas Deles, que né? eu posso assistir, né? Hoje, numa vertente muito, muito mais forte, que é da Escola da Nuvem. Mas, assim, todas as pessoas que eu tive a oportunidade de assessorar ao longo da minha vida, ao longo da minha carreira, porque isso daí veio sendo construído ao longo desses 15 anos. Quando eles me mandam uma mensagem do, puxa, deu certo. Nossa, você não sabe o que aconteceu. Um projeto, lembra aquele projeto que estava na gaveta, eu tirei e agora está aqui. Aquilo para mim é a minha receita de sucesso. É poder se realizar na realização do outro. É um serviço de doação, de fato. Então, para mim é muito maravilhoso. Que legal. É uma experiência única. E como que é isso, olhando... Porque a Escola da Nuvem é um terceiro setor. Sim. É um terceiro setor que no Brasil a gente está aprendendo a lidar com o que é o terceiro setor, né? Muito, a gente tá, exato. acho que a gente está tendo uma enxurrada aí de pessoas como você na Escola da Nuvem, né? E várias outras que estão vindo elevando isso e que vai mudar o país no final do dia. Como é estar lá olhando essa primeira plantinha? É um grande desafio, né? Assim, é um desafio todos os dias, todos os momentos, porque a gente lida, a gente descobre uma diversidade, a gente descobre um desafio novo todo dia. Então, por exemplo, seria fácil você formar pessoas e empregar pessoas. No nosso caso, a gente forma pessoas em situação de vulnerabilidade para o mercado de tecnologia. Mercado altamente demandante, do outro lado, profissionais, talentos. Seria fácil a gente fazer, né, o famoso esse match rapidamente. E a gente foi percebendo que não. Então, assim, são desafios. Vou trazer um desafio simples no cotidiano. A gente consegue uma posição, consegue uma entrevista, passa para o aluno e depois a gente descobre que o aluno não foi. E aí a gente vai investigar porque ele não foi, é porque ele não tinha passagem do ônibus para ir e ele não teve coragem de trazer isso para a gente antes. Então, assim, a gente corrige esses erros de uma certa forma rápido. Alguns a gente não consegue corrigir tão rápido, mas eu acho que o nosso maior desafio é se antever a esses erros. Antever a esses desafios de forma com que a gente traga as coisas mais fluida. Um outro grande desafio é monitorar essas pessoas, porque a gente consegue medir o impacto à medida que a gente vai conseguindo ver tudo que a gente ensinou para eles, tirou essas pessoas de onde, levou até onde e pode levar até mais, né? Até onde mais. E essas pessoas acabam trocando de celular muito rápido, trocam de e-mail, e a gente acaba perdendo um pouco desse monitoramento. Ou seja, a gente tem alguns desafios bem importantes. Mas aí, na contrapartida, né? Então, falei bastante sobre o desafio, eu vou falar sobre o presente disso. Assim, indescritível quando um aluno, um ex-aluno da Escola da Nuvem me procura nas redes sociais e me fala: Ana, é maravilhoso. Ana, o que vocês fizeram por mim é indescritível. O que a equipe de instrutores, o que o mentor fez. E aí a gente vê que a importância da cadeia, né? A importância da rede de contatos, a importância de mais pessoas dispostas a ajudarem, né? Eu sempre brinco que nós somos só um elo numa corrente do bem. E a quantidade de elos e a fortaleza, né? A força que cada elo tem é fundamental para que isso possa acontecer. E qual que é o desafio hoje? A gente, né?
vê, de novo, Gerando Falcões cresceu absurdamente, né? Acho que foi um precursor, ele abriu muitas portas das relações entre o que é o governo, o que é o terceiro setor, o que são as empresas, o que são as parcerias. A Escola da Nuvem nasce com uma parceria e um propósito muito forte já, né? Mas quais outros desafios tem esse terceiro setor? Eu entendo que, assim, um deles fortemente, e isso não é uma crítica de forma alguma, porque eu tô dentro do terceiro setor, é a profissionalização. Porque ele nasceu muito de suprir uma necessidade, uma dor, e ele foi fazendo do jeito que dava para fazer, com a boa intenção, né? E essa boa intenção levou o terceiro setor aonde ele se encontra hoje. Mas aumentou a concorrência por doação. Ele também, de uma certa forma, criou um estigma, porque às vezes tem ONGs que não levavam as coisas tão a sério. Ou seja, a gente tem aí alguns desafios de profissionalizar, e eu vejo que o setor vem fazendo muito. Ele tem criado selos de autenticidade, de boas ONGs, de boas práticas. Tem sido um setor fortemente auditado. A Escola da Nuvem mesmo, ela é auditada, justamente para que a gente possa mostrar a seriedade do que a gente veio, por que a gente veio e que impacto cada uma dessas instituições estão fazendo. Então, o primeiro deles é exatamente essa profissionalização. O segundo é contar com políticas públicas que realmente consolidem e nos suportem, na verdade, nos suportem para que a gente possa fazer o nosso trabalho. Porque eu também entendo que nem tudo é o governo, nem tudo é sociedade. Né? O terceiro setor, ele está no meio dos dois. Ele não é nem o governo, e ele é uma parte da sociedade tentando fazer a transformação. E só essa equação, ela é muito pequena para tudo que precisa ser promovido. Então, a gente tem hoje no nosso país situações de base, como pessoas morando na rua, pessoas sem condições nenhuma, pessoas que precisam do básico para sobreviver. A gente tem um grande percentual de pessoas ainda nessa condição, e a gente tem aí que vai crescendo essas necessidades. Hoje a gente tem pessoas em situação de vulnerabilidade que não estão na rua, mas estão em situações periféricas, que não têm condição de um estudo adequado, que não tem provocações. A gente tem gaps na nossa educação gigantesco. Então, quando a gente fala de um segmento de tecnologia hoje, por mais que eu queira atender uma pessoa no máximo da situação de vulnerabilidade, eu tenho problemas estruturais que eu não consigo atender essa pessoa para que ela entre no mercado de tecnologia. Ou seja, eu tenho que ir descendo cada vez mais essa camada, né, para trazer essa base, provocar pensamento crítico, provocar pensamento lógico, para que essa pessoa, esse indivíduo, chegue aos 18 anos apto para entrar num mercado como o mercado de tecnologia. E eu não digo só o mercado de tecnologia, porque hoje, esses dias eu estava num café da manhã com alguns executivos, a gente estava conversando sobre a deficiência de mão de obra em todos os mercados. Exato. Você vai para qualquer um. Então, assim, a pessoa que estava comentando sobre isso, porque eu estava contando para ele da iniciativa da Escola da Nuvem, ele falou, nossa, eu quero fazer um negócio desse no meu setor. Ele é o setor moveleiro, ele tem uma empresa grande, mas o crescimento dele está travado porque ele não encontra mão de obra. Porque hoje a gente também tem um problema da sociedade e são poucos os jovens engajados, realmente. Eles estão com uma outra mentalidade do que é propósito, do que é sucesso, totalmente diferente. E a gente tem uma dificuldade ainda de ler isso, né? Muito. A gente tem, obviamente, os pensamentos de que, nossa, isso pode dar um crush lá na frente enorme, porque a gente não consegue prever o futuro. Mas a gente também tem o passado pegando a gente, falando, esse modelo aqui não funciona. E a gente tá numa zona ainda de, cara, pra onde vamos? É muito nebulosa, né? E você vê, né? Isso daí é puramente a evolução. E eu entendo como uma evolução da sociedade. Mas não significa que a gente está nessa evolução caminhando para o lugar certo. A gente está caminhando diferente. Exato. Mas não necessariamente é o certo. E eu entendo que o equilíbrio em tudo isso, porque assim, eu lembro, por exemplo, minha mãe.
Era uma pessoa que trabalhava, buscava totalmente a segurança, foi funcionária pública, trabalhou muito tempo como funcionária pública. Para ela era uma afronta. Ela era médica e funcionária pública. Olha o nível de necessidade quando a gente vai fazer análise de estratégia de carreira, de segurança de uma pessoa como essa. Para ela era um crime a gente não escolher medicina, porque medicina daria segurança e, ó, tudo bem, já que você não vai ser médica, mas pelo menos estuda, passa num concurso. Eu explico o que eu faço, minha mãe não entende. Para essa, ela não, mas eu não entendo o que é. E aí a gente vem fazendo, aí os pais são sempre tão ausentes, e aí a gente quer replicar um modelo diferente, aí a gente passa a ser presente demais. E aí, então a gente vai tentando corrigir os gaps anteriores, da geração anterior, no nosso, mas não significa que a gente achou a receita. Exato. Ainda é uma tentativa e erro, né? E essa geração de hoje, que tem essa dificuldade com comprometimento. Por exemplo, nós acabamos de fazer uma pesquisa para descobrir justamente esse gap no processo de contratação. Então, por exemplo, você está dizendo para mim que você tem 50 vagas. Eu tenho aqui 1.000 alunos formados. Não é possível que desses 1.000 você não vai encontrar os 50 que você precisa. E aí, o que a gente descobriu, né? Foram várias descobertas e descobertas estruturais que a gente precisa fazer movimento. O principal deles é que o mercado, como o mercado de tecnologia é um mercado que cresce muito rápido, ele precisa de pessoas que entram rodando. Eles não têm muito tempo para pegar uma pessoa pela mão e ensinar. Esse é uma das grandes dificuldades. Então, a maior parte das vagas desse mercado que tem esse gap, ele é real, são em posições pleno e sênior. E a júnior? Um outro problema estrutural, a discrepância de expectativa. O que o mercado entrega como júnior e o que ele quer de uma pessoa como júnior. Ele quer uma pessoa como júnior que ele é capaz de se comunicar sozinho com o cliente, de tocar e ter autonomia de decisão num projeto, de ter um olhar para a comunicação, de ter um olhar para trabalho em equipe, mas essa pessoa, o trabalho que ela fez até ontem foi da faculdade, em equipe. Ele não sabe quais são as consequências. O máximo da consequência que ele tem daquele trabalho em equipe é uma provável reprovação. E ele só vai lá e vai fazer de novo. Então, a gente não tem esse movimento, esse desenvolvimento. Então, a gente ainda tem essa discrepância. Mas aí, aqui eu tenho que lidar com as empresas. Do outro lado, elas trouxeram a falta de comprometimento, a falta de engajamento. As pessoas, elas estão tão preocupadas em chegar chegando que elas esquecem do básico. Que é exatamente esse comprometimento, sabe? De você pedir ajuda, de você reconhecer suas vulnerabilidades, porque eles começam a achar que eles sabem tudo. Não é assim. E aí, então, as empresas estão com a expectativa aqui. E as pessoas estão entregando nessas expectativas aqui. Mas quando você vai ver do outro lado, também existe um contraponto gigantesco. Para eles, as empresas estão aqui embaixo. Porque não entregam um propósito. Porque não tem valores. Porque meu líder faz não sei o quê. Porque tudo virou assédio moral. Tudo virou uma pressão, tudo virou burnout. E eu trabalho sobre pressão. Esse equilíbrio é importante, né? Não dá pra gente... Então, esse descolar, ele não tá coerente. Quando a gente olha nas duas posições, né? Quando a gente olha para os jovens, para essa nova geração, para o mundo de tecnologia, e quando você faz consultoria de carreira, assim, há algum tempo a gente tem parado de falar dos soft skills, que para mim é o que faz a diferença no final do dia. Sim. O hard skill você treina, um ano você exatamente. Um ano você já tá ali, bala. Qual a sua percepção do tamanho do buraco de soft skills? Porque a gente tá falando tanto sobre isso, mas eu pouco vejo investimento. Olha, é que assim, né? Você sabe que essa tem sido a nossa discussão dentro da Escola da Nuvem, noite e dia e noite. Primeiro que até a gente
tomou uma decisão lá, a gente tem até uma brincadeira de tocar a campainha do erro se alguém falar soft skills, porque a gente já entende que traz uma conotação. A gente tinha até exato mês passado disciplinas técnicas e disciplinas de soft skills. A gente baniu a palavra soft skills, porque o soft, ele já dá uma conotação de soft, de leve, de não importância. E aí a gente começava a perceber, inclusive, o engajamento dos alunos era maior com as aulas técnicas e menor com as aulas comportamentais. Então, hoje a gente traz como aula de comportamento estratégico para o mercado de trabalho, preparo profissional. Hoje a gente começa a tentar mostrar para esses alunos, né, fazer uma nova experiência de que isso aqui é muito importante. Essa pesquisa que recentemente foi feita, que embasa e suporta isso, porque o técnico é pelo que você é contratado, o comportamental é pelo que você é demitido. Logo, não adianta. Se você não tiver os dois, você consegue um emprego, mas você não consegue uma carreira. Exato. Não sustenta. Não sustenta, exato. Então, esse é um movimento que a gente tem procurado trazer. Mas o grande desafio, a gente volta na estrutura. Porque competências comportamentais, elas são ensinadas na base. E aí, como é que você vai ensinar comprometimento num curso de 1 ano? De 3 meses? 4 meses? Como é que você vai ensinar comunicação para uma pessoa que a gente tem um problema de base? E aí, obviamente, eu não estou falando da comunicação em sua qualidade gramatical, verbal, linguística em si. Eu estou falando da sua capacidade de se expor, de assumir o protagonismo, de assumir essa exposição que você traz. Ou seja, são problemas, assim, que eu posso te dizer, mais profundos do que a gente imagina. E o nosso trabalho, de fato, é ajudar e tentando trazer isso para cima. Mas não significa que a gente consegue levar. Mas é óbvio, 1000 vezes melhor do que uma pessoa que não tem nada. Mas ele ainda é um trabalho para uma vida. Mas hoje você entende que a geração que hoje a Escola da Nuvem toca, né, tem um nível de consciência maior que o comportamental leva ele mais longe? Eu acho de verdade ainda não. Eu entendo que ainda existe uma necessidade de conscientização maior. Porque é difícil. Porque como você trabalha com pessoas em situação de vulnerabilidade, e aí eu posso até, no começo da sua fala, quando você começou a falar assim, das pessoas que você atendeu e dos alunos da Escola da Nuvem. É um pouco mais fácil você chegar para uma pessoa que tem uma base, que já trabalhou em outras grandes organizações e que já foi demitido em outras grandes organizações e que agora ele está tentando se consolidar porque ele está percebendo que ele está patinando na carreira dele, você dizer para ele, tá, mas esse comportamento seu é o mesmo comportamento do que você teve lá atrás, e o que você colheu? Eu fui demitido. Então. E aí? Nós vamos continuar? Vai ser desse jeito? Ou você vai agora buscar construir um novo caminho para que isso possa acontecer? Isso é quando eu falo de uma pessoa que já passou por essa experiência. Alguns alunos da Escola da Nuvem, aliás, em sua maioria, são ou seu primeiro emprego em tecnologia ou seu primeiro emprego em grande organização. E aí, essa experiência não foi... Ele foca mais no técnico. Ele vai focar mais no técnico, porque é a grande preocupação dele. Porque até ontem ele não tinha nada disso. Né? E até ontem o comportamento dele permitiu ele ficar onde ele estava. Só que são caminhos diferentes. Eu não estou dizendo que é um caminho certo ou outro errado. São caminhos diferentes. Um comportamento que um motorista de caminhão tem e que o mantém na estrada por anos e anos, não é o mesmo comportamento que vai mantê-lo no mercado organizacional. De tecnologia especificamente. Porque até mesmo quando a gente vai separando os segmentos, eles são diferentes entre si.
Um comportamento exigido numa área comercial de uma empresa de impacto que vai gerar volume no mercado é totalmente diferente de uma empresa que está vendendo serviços e que precisa de uma área comercial consultiva. São comportamentos e manutenção desse processo de desenvolvimento, porque ele tem que ser mantido diferente. E você entende que hoje as empresas que, né, recebem aí os parceiros de vocês têm uma abertura maior para olhar para essas pessoas diferentes? Olha, tem sido se a pergunta você me fizesse há exato 2 anos atrás, eu ia dizer que não. Mas vem sendo uma conquista diária. Porque hoje, com as questões de ESG, de responsabilidade social, diversidade e inclusão, a gente tem alguns temas que eles viraram moda. Qual é o lado bom, né? Bom, pelo menos é moda. As pessoas estão falando mais sobre isso, estão mais curiosas sobre isso. O lado ruim é que o fato de ser moda não significa que isso é aplicável na sua essência. E aí o trabalho da Escola da Nuvem é trazer essa consciência. Então, empresas, elas estão tendo um pouco mais de leitura da importância do seu papel social. Mas no fim das contas, o que vai contar é o resultado. E aí, como é que você equilibra essa equação? Por isso que às vezes tem vagas mais de pleno e sênior, porque eles precisam gerar resultados. Mas então tá, se você vai abrir menos vagas júnior, vamos abrir vaga júnior realmente para um público diverso, para você ser inclusivo de fato? Vamos pegar na mão e vamos ensinar? Porque, gente, a conta é fácil. Tá fadado a um gap, a um apagão de profissional. E eu não tô falando do segmento de tecnologia, eu tava falando do moveleiro. Isso é geral. A gente tem, basta ver o que em países muito mais velhos do que o nosso estão passando. Então, vai olhar para a Europa. Olha a pirâmide de produção. Hoje eles dependem de muitos imigrantes para tocarem a operação efetivamente, porque eles não têm. Vai olhar o que o Canadá faz. A gente também está invertendo. Hoje as famílias, elas têm muito mais cachorro. Eu mesma, né? Eu tenho 2 filhos adultos, não casados, mas mais de pet. Então, assim, hoje a gente já saiu uma reportagem que a média é maior de cachorro por família do que de filho. Nossa, quer dizer, a gente tá virando... Exato. E aí, essa produção que a gente está fazendo, né? Essa produção que eu digo de mão de obra futura, ela não está realmente engajada e envolvida porque ela tem valores diferentes do que o nosso. Ana, e você sente isso? Que ambas as classes... Cara, essa coisa nebulosa, né? Tem essa sensação, de fato, tá cada um andando para um lado... Sim. Porque quando a gente fala isso, como você exemplificou, expectativa versus realidade, quando você tá frente a frente com essa galera do primeiro emprego, do pessoal que vocês desenvolvem lá na Escola da Nuvem, vocês estão tentando tratar a personalidade deles hoje, que não tá tão pautada na comunicação, mas está mais na técnica, e eles estão muito com esse deslumbre hoje de rede social, de ser youtuber, de ser blogueiro, né? Em contrapartida, tem líderes tentando apagar tudo que até então foi aprendido para poder lidar com esta geração. E você acha que a gente vai continuar nessa onda nebulosa, no sentido que os próximos passos, o líder vai estar preparado para lidar com essa geração? E, em contrapartida, a geração, em algum momento, ela vai acordar e ela vai tentar se adequar, e daí vai ser o inverso? Olha, essa pergunta ela é bem, bem profunda, porque assim, na verdade, hoje a gente está imputando para o desenvolvimento dessas pessoas para a liderança, que foi o mesmo erro que os pais que saíam para trabalhar transferiram para as escolas. O professor é o responsável por educar os meus filhos. E agora esses filhos se tornaram jovens e estão em primeiro emprego e a responsabilidade é do líder. E a gente tá matando os líderes. Eu levanto essa bandeira
toda vez. A gente vai matar o líder, porque o líder tem que saber tudo. Ele tem que dar Como o lá resultado. atrás a gente matou a educação, a escola. Porque Exato. assim, quantas... Não, e a minha pergunta é fundada exatamente nisso, porque a gente tem sofrido, e como a gente acaba lidando com com um time de gerações, Sim. você tem que usar de um comportamento com cada pessoa. Não, esse aqui é de uma outra geração, então esse aqui é jovem, então A gente tem na minha leitura, né, quando a gente olha para a análise transacional, nós temos uma sociedade muito vítima. Vítima da circunstância. E todo vítima, dentro da análise transacional, ele se torna um algoz. Isso se movimenta. E aí, essa movimentação, que é uma das coisas que a gente busca muito ensinar na Escola da Nuvem, é o protagonismo. A vida é sua. Ah, mas o meu gestor é assim, assim. Tá, mas e você? Ah, mas o meu gestor, ele fez não sei o quê. Mas e você? Então, assim, toda vez que eu trabalho olhando tanto para os alunos quanto em atendimentos, essa parte aqui a gente não controla. A gente vai ter uma possibilidade de influência. Mas dependendo do nível dessa liderança, nem a influência você tem. Ele está tão acima que você não vai conseguir influenciar. Logo, vamos desprender energia naquilo que realmente interessa e que realmente vai conseguir fazer alguma mudança? É em você. É a única coisa que você tem controle, é sobre suas ações. Eu entendo que esse movimento, né, de que um dia a gente delargou a educação dos nossos filhos para os professores e agora delarga a juventude para a liderança, a gente criou um processo vicioso. Transformar isso num processo virtuoso desprende muita energia. Não é da noite pro dia. E eu tô para te dizer que eu não sei se nós aqui dessa sala, vocês são mais novas do que eu, mas eu não sei dizer para vocês se nós vamos conseguir ver isso. A gente vai começar a ver, sabe, apontamentos de mudança. Mas a gente não vai conseguir ver ainda uma mudança estrutural. E nessa perspectiva... Mas isso é um achômetro da Ana, tá? Isso não tem Mas pesquisa. eu Não tenho pesquisas a respeito disso. Mas olhando para tudo isso, como é que a gente ajuda hoje, né? Você deve pegar muitos líderes quando você faz estratégia de carreira. Como é que a gente ajuda os líderes no final do dia? Dá um abraço. É quase isso, assim, né? na realidade, eu peço abraço. Assim, se a gente for partir da premissa que eu trouxe, que toda vítima é um algoz, né? Eles também têm um momento de vítima e também tem um momento de algoz deles. Sim. Verdade. Aí, assim, o vítima puxa, não fazem nada e não sei o quê, minha equipe é ruim. O algoz também usando do poder para impor alguma coisa. Ou seja, a dinâmica ela tá errada em todos os lados. Tem um ponto que a gente não pode desconsiderar. Tem muito líder que tá na cadeira de líder, que nunca desejou ser líder. Nunca ninguém perguntou para ele se ele queria ser líder. E aí, essa pessoa tá ali com a responsabilidade de desenvolver alguém, um outro indivíduo, do qual ele não tem interesse algum. Ou seja, a gente tem aí... E a gente não fala sobre isso, né? Não falo, porque eu prefiro me cegar, eu prefiro ficar quieta, porque eu preciso dele, porque ele é um bom técnico, ele detém o conhecimento, ele precisa transferir isso para uma outra pessoa. Ah, mas ele tá massacrando a outra pessoa. Ah, mas ele tá transferindo conhecimento, melhor não ver. Ele é um multiplicador aqui dentro. Ah, ele é o cara de confiança que eu tenho. Confiança para quem? Há muito tempo atrás, logo nas iniciativas do coaching, o coaching veio com o principal papel de reversão, que eles chamavam. Era justamente chamar para atender um líder que ele era muito bom em resultado, mas que ele matava a equipe. Porque a nossa formação de líder é assim, né? Você pega... Vamos lá, você é um bom vendedor, tá bom. A partir de agora, você é um gerente de vendas com 3 embaixo. Exatamente. Mas eu sabia vender, não sabia liderar a gente. Exatamente. Né? E eu acho que esse exponencial que a gente gerou dentro das organizações, por vezes, faz com que eles não estejam preparados para lidar com a diversidade,
Mas eles não vão largar aquele osso, porque já tá dado. Porque aquilo é entendido como sucesso de carreira. Exato. E não necessariamente é. É porque era como Exatamente. se eu só tinha um caminho, por aqui eu sou reconhecido. Porque a pessoa, ela quer seguir uma carreira, ela quer crescer, ela quer se desenvolver, ela quer ter um salário maior, ela quer ter uma história, uma trajetória, mas ela não quer ter pessoas embaixo dela. Só que chegou-se nessa conclusão que, tipo, pra você chegar num cargo alto de liderança, você precisa ter um time. Eu atendi uma empresa que ela era irônico aquilo. Era uma empresa técnica, atendi há muito tempo atrás. E a famosa carreira em Y. Só que a partir do nível de gerência, a pessoa tinha direito a garagem no prédio. Se ele fosse o especialista, ele não teria. Então, ele teria que alugar estacionamento próximo, talvez andar 2, 3 quadras para chegar. E uma vez, numa conversa, eu perguntei, tá, mas por que você quer ser líder? Ah, porque eu tenho o status, porque eu vou ganhar uma coisa. Ah, então eu tenho uma garagem no prédio. Gente, não é possível. Tipo, eu por dentro, Hoje, a gente olha para isso como uma piada, que obviamente as pessoas aprenderam a ressignificar. Mas eu vou dizer que ainda tem muito lugar assim. Ainda tem, menina. Ressignificar o discurso, mas não significa efetivamente que essas pessoas não estão buscando isso. Porque o benefício, eu acho que o benefício, e eu acho que essa geração nova provoca muito isso, a gente a se forçar a pensar o que é benefício. Porque o que é pra mim não é pra você. O que é pra mim não é pra você. Exatamente. E como você lida com esses dois momentos? Porque o que pra eles é benefício, obviamente a gente tem ali um histórico que alguém construiu ali pra ele chegar naquele ambiente que hoje mais é benefício. Mas ele questiona todo o status. Ele fala, não quero. Sim. Não quero ser líder. Mas você precisa, porque senão você não vai ter a carreira. Tá, então eu vou mudar de empresa. Aí a gente tem as falas que são, meu turnover é alto, eles não são engajados. Mas também tem a outra perspectiva do que alguém perguntou. Não perguntou. Alguém Você foi a entendeu? campo? Você fez uma pesquisa de mercado para entender se o que você está entregando é o que o teu público quer? Porque eu acho que tem muito isso, né? Assim, por muito tempo eu fiquei muito assim, estudando e olhando o comportamento da nova geração. E como todas essas coisas, tem um lado bom e um lado ruim da coisa, óbvio. Sempre. Mas eu gosto de algumas provocações que eles trazem, do tipo assim, cara, são 7:30 da noite. Se eu fizer isso agora, quem vai consumir essa informação das 8 da manhã até as 9:30 da manhã da segunda-feira? Quem vai consumir isso? E por vezes, a geração anterior, que incluo na minha geração, eu ia falar, não quero saber. Eu vou fazer, não tem que fazer, vamos fazer. Vou ficar até 1h da manhã, vou fazer. Mas essas questões, hoje, a gente encara muitas vezes assim, é um descompromisso. E talvez eu tenha uma lógica por trás, e a gente não sabe, talvez o líder hoje não saiba como é que eu desenho essa lógica. Cara, Exatamente. alguém precisa consumir isso às 9h31. E das 9:30 às 9h31, a gente não consegue entregar. Por isso eu preciso de um esforço a mais. Mas o que demanda da gente, líder, é esse contexto maior. O que talvez a gente não esteja preparado para. Olha, Dai, você fez uma provocação aqui e minha cabeça foi longe. Não, ela foi longe porque é assim, né? Eu super concordo com isso que você trouxe, né? Da geração de agora, a nossa geração. Mas a gente também tem que entender que isso pode ser lido como não compromisso, não engajamento, mas talvez o verdadeiro motivador, a intenção que está por trás. Porque a intenção do tipo, quem vai consumir isso aqui agora? Não vai ter ninguém. Bom, então agora eu vou aproveitar e vou ter o meu momento para amanhã eu estar melhor, para amanhã eu vou descansar, eu vou fazer tal coisa. Exato. Porque isso também é importante. Mas os motivadores e que faziam essas pessoas, essas duas gerações diferentes terem comportamentos tão diferentes, não era a autopriorização. Exato. Muito pelo contrário. Aquela que era 1h da manhã estava mandando, é porque ela tinha medo de perder o emprego. Porque ela tinha um nível de responsabilidade gigantesco, porque ela sustentava o pai, ela ou já era casada e já tinha filho, ou ela, porque Deus o livre, a vergonha de se perder o emprego. Ela não fazia porque ela achava que realmente ia ter alguém a 1h da manhã lendo aquele e-mail. Você acredita que o jeito de eu ler o compromisso mudou? Exatamente. Mas eu acredito que, consecutivamente, essa pessoa que ela comprometida, que manda o negócio até 1h da manhã,
porque a automotivação dela é o emprego, ela se torna, de forma consequente, vulnerável para frustração. Sim. Porque se no dia seguinte, Não 8 tem horas da o manhã, outro. ninguém responde o e-mail dela, ninguém dá um feedback para ela fica até 1 hora da manhã e ninguém lê o meu e-mail. Exatamente. E na contrapartida, a geração mais nova, e ela não vai mandar o e-mail porque ela entendeu que a jornada de trabalho dela terminou às 9, ou às 8, ou às 6, ela não tem medo de perder o emprego. E o porquê que ela não tem? Porque tem alguém pagando a conta. Exato. E quem é que tá pagando a conta? O que manda 1h30 da manhã. Certamente a conta é essa. Exato. E como é que a gente transfere isso para esses jovens? Porque Esse exemplo, e pegando esse seu exemplo, de outra forma, o telefone corporativo. Sim. Porque quando você dá para o funcionário, você, pelo benefício da sua promoção, você está ganhando um telefone corporativo. E que está escrito nas entrelinhas? 24/7. A hora que eu te ligar, você precisa atender. E já tive casos recentes. Não, obrigada. Não quero. Não quero. Da pessoa, dela ter o culhão e falar assim, não quero telefone corporativo. Por quê? Porque eu não quero. Porque eu sei o que isso me traz. Isso é uma algema, né? Na verdade, assim, isso é uma algema que estão colocando. E os casos de quem toma a decisão de não mandar o reporte depois do horário, da mesma forma, não atender o telefone depois do horário. E aí a empresa fala assim, por que ele tem telefone corporativo? Porque se ele só atende durante o horário comercial, então eu ligo na mesa dele. É só para ele não gastar o dele, porque ele não tem que pagar para a empresa ter o resultado. Exato. Mas a minha provocação termina, assim, pra gente refletir numa questão muito interessante. Porque no final do dia, esta geração que tá aí foi o da 1 da manhã que criou. Exatamente. Você não conhece aquele ditado? Facilitou, assim... A geração que me critica é a geração que me criou. Exatamente. E é cíclico, né? Pessoas fortes fazem ambientes fáceis. Ambientes fáceis fazem pessoas fracas fazem ambientes difíceis. Exatamente. E eu acho que é esse ciclo que a gente vive. É um ciclo vicioso, que eu entendo que a gente não encontrou a medida, nem como pais, nem como líderes. A gente tem aí um aprendizado. Né? A cada minha reflexão tá sempre no líder, porque a gente joga tudo pro coitado. Sim. Tudo é ele. O líder tem que cuidar do ESG, ele tem que cuidar da diversidade, ele tem que entender as gerações, ele tem que entender sobre tá bem, se tá mal, tem que entender a harmonia no time, mas ele tem que ser individual com cada um do time. E tem que entregar. Gente, deixa eu contar uma coisa. É um pouco complexo, vamos lá. Tem líder que ainda não tá nesse patamar de falar, ufa, eu consigo tudo. E vamos comer, ninguém consegue fazer tudo isso 100% com perfeição, né? E sem contar, né? E agora a pressão do que ele tem que meditar, ele tem que cuidar dele, ele tem que fazer atividade física, beber 2 litros de água por dia, dormir 8 horas. Exatamente. Ele tem que fazer tudo isso. E tem que ter pet. Então, não... É muito... A gente tá numa equação, e de novo, eu fico olhando pra geração e fico pensando, qual que é essa equação que a gente vai chegar no dia? Quando eu dou treinamento de produtividade, de gestão de tempo, né? Eu sempre abro a minha fala dizendo assim, olha, gente, se tem uma coisa que todo mundo tem igual, é tempo. Todo mundo acorda com 24 horas. O dia de todo mundo tem 24 horas. E isso não é... Se faltou dinheiro para você, você vai num banco, você liga para sua mãe, você liga para seu amigo, você liga para sua irmã, você vai pedir o dinheiro, ele vai te dar, mesmo que você pague com juros. Mas aonde você pega tempo emprestado? Mesmo que você esteja disposto a pagar o maior juros. Não existe. Por isso que hoje ele é a moeda maior. Essa conta fecha com todas essas coisas que são importantes serem feitas? Né? Eu fiquei reflexiva agora. Realmente, a gente está inserindo um monte de coisa que também é importante. Não, pensa. Cara, você tem que acordar, você tem que cuidar da sua filha, você tem que trabalhar, você tem que ir pra academia. Você tem que cuidar de você. Sabe aquela oraçãozinha assim, de tipo assim, tá tudo bem. Hoje não deu, amanhã talvez. Eu já cheguei naquele negócio, eu não me culpo. Eu chego no final do dia e falo, era pra ter feito isso, eu fiz 30%. Por quê? Porque alguém me ligou, porque é um problema que é aquela, né, enfim. E saber dizer não, né, também. Porque alguém vai te ligar e talvez você vai ter que dizer não pra atender. Porque... Não, então, mas daí... Então, aí não tem como. Ela é a geração que ela não vai falar não, entendeu? Ela vai colocar ali. Não,
de um tempo pra cá, eu sou a pessoa, depois que eu aprendi a falar não na minha vida, o não é libertador. Eu distribuo não pra todo mundo. O que acontece? O meu time fica frustrado. Ai, porque nada ela consegue fazer, porque nada ela faz. Aí as pessoas viram contra mim. Por quê? Porque eu falo não. Aí eu tô feliz, mas a pessoa tá triste. Só que daí eu fico triste porque a pessoa tá triste. Eu entendo. É isso, por quê? Porque eu estou preparada pra falar não. Nossa, mas o outro não necessariamente tá pra ouvir, né? É isso! É isso, minha amiga. Eu fiz um curso de gestão de tempo que, de fato, quando você aprende a falar não, é libertador. Só que a questão é, a pessoa não tá pronta pra ouvir o seu não. E você tem que estar preparado pra lidar com... Porque daí tá na esfera do outro, né? Não é mais na sua. Então, saber fazer esse distanciamento é importante, porque não é só dizer o não, é arcar com a consequência do não que você diz. Exato. Eu acho que a geração nova sabe dizer o não, mas ainda não conhece a consequência dele. Exatamente. Aliás, eu acho que é justamente isso. Eu sempre digo assim, né? Você é livre para fazer escolhas, mas eterno prisioneiro dela, até você fazer uma nova escolha. E aí, o prisioneiro é arcar com as consequências. O que é você viver no estado adulto? É você saber que você que você tem que fazer o que precisa ser feito. Exato. Estado adulto é esse. E arcar a consequência com aquilo que você decidiu não fazer no seu estado adulto e que você sabe que tem uma consequência. São 8 horas da noite, eu não vou responder aquele e-mail, porque agora, nesse momento, eu vou para academia ou eu vou preparar o meu jantar porque eu preciso comer com qualidade que eu não comi hoje o dia todo. Ok, pode ser que amanhã alguém reclame. Beleza. Eu vou aguardar e amanhã eu lido com essas... Eu assumo a consequência disso e assumo com a consequência que eu também preciso parar o meu trabalho no meu horário. Exatamente. Que eu também preciso me cuidar. Então, encontrar esse equilíbrio diante de duas gerações tão diferentes, uma que trabalhava 20 horas por dia e outra que para trabalhar 2 é capaz de precisa ser empurrada, como é que a gente encontra esse... equação é muito difícil. Porque somando não vai dar 8. Não vai, exato. Somando não vai dar. Somando gente. E dividindo não dá 8, exatamente. A conta não fecha. E Ana, deixa eu perguntar uma coisa. A gente soube que você vai ter novidades por aí. Né? Ao longo, né, já tem a sua consultoria, já tem a Escola da Nuvem e tem mais uma coisa nascendo. Primeiro, tem 24 horas o dia. Fora isso, eu vou na academia, fora isso, eu como direitinho, faço meditação, faço todas essas coisas. Assim, bebo minha beta de água, faço tudo como manda. O que vem por aí? O que mais agora falta para você chegar e falar, agora eu tô realizada no meu propósito de trabalhar com carreiras, elevação de pessoas, como que é? Então, assim, eu acho que o que falta, eu não... Engraçado isso, você fez uma pergunta aqui, eu tô no divã aqui. Não me falta nada, de verdade verdadeira, assim. Eu acho que o aprimoramento, ele vai acontecendo sempre. Porque eu sempre falo para as pessoas, a minha missão de vida, né? Ela é me autodesafiar, me autoenfrentar constantemente para inspirar pessoas a fazerem o mesmo, em especial no Pilar Carreira. Então, assim, todo dia eu busco um desafio diferente, eu procuro me inovar em alguma frente. Mas não significa que é porque está faltando. Eu não olho para isso. Eu me sinto uma pessoa muito realizada. Muito realizada. O projeto com a Escola da Nuvem, assim, é conectado muito com o meu propósito de mostrar para essas pessoas o potencial delas, de que dá para fazer diferente, que dá para ser diferente. Isso eu pratico na minha vida constantemente. Mas esse projeto, na verdade, é um projeto bem simples, não é uma coisa, assim, gigantesca nem nada. Mas desde que eu comecei a trabalhar como consultora de carreira, e naquela época, como até comercial, eu ouvi tantas histórias lindas de superação de carreira, de sucesso de carreira, de pessoas que foram construindo uma jornada sem nem imaginar que estavam construindo aquela jornada, que toda vez eu ficava assim, eu lembro que eu ia anotando nos papeizinhos e chegava assim no final do mês, eu tinha um calhamaço de histórias, eu falava assim, gente, isso vale ouro. Não no sentido do valor monetário em si, mas
do peso da história. jornada, de poder olhar para o ser humano e falar, caraca, olha o que essa pessoa fez. Então, assim, olha, puxa, dá para fazer também, olhar para essa riqueza de autoenfrentamento do ser humano, de autossuperação do ser humano, é bárbaro, é bárbaro. Eu sempre pensei, falei assim, um dia eu vou escrever um livro. Mas passou e nunca. Hoje eu tenho um projeto que eu quero começar a contar essas histórias, em especial as histórias da Escola da Nuvem. Porque a gente tem cada história e eu quero usar minhas redes sociais como uma grande inspiração para trazer essas histórias de sucesso. Tô começando a entrevistar, porque muitas dessas histórias eu tenho guardada hoje. Eu quero voltar para essas pessoas e falar, puxa, Tati, lembra lá atrás que você falou para mim? E aí algumas eu não tenho mais contato, a vida é dinâmica, a vida se movimenta, mas hoje eu tenho outras histórias, né? O livro, talvez um dia eu escreva, mas acho que a gente tem, com as redes sociais, a gente tem hoje uma agilidade de poder inspirar, né? Mas maior, de impacto. E se conectando, porque um livro você vai colocar na prateleira, e eu sou uma pessoa que ama livros, então não é sobre isso que eu tô falando, mas ele não tem um acesso hoje como as redes sociais têm, de poder inspirar mais pessoas. Ele, por mais que ele tenha uma abrangência grande, ele tem um público de uma certa forma limitada, né? E esse é um projeto que eu tô começando a construir agora. Você pode deixar um recado ali, ó, para os seus ex-alunos, que passaram. Gente, quem achou a história aqui, né? Se conecta lá, bate lá na porta e fala, deixa eu contar. Me procura. Que eu quero, exatamente. Vem contar essa história, vem contar essa superação que você passou, para que a gente juntos possa inspirar outras pessoas contando isso. Que legal. Aproveita e fala qual que é a sua rede social. Onde é mais fácil te encontrar? É mais fácil no Instagram, né? No Instagram e no LinkedIn. Mas no Instagram eu sou mais atuante, o LinkedIn eu acabo espaçando mais. @Ana Letícia Luca, né? No Instagram, e no meu LinkedIn é Ana Letícia Luca. Corre lá, lembrou da história do que você começou lá e como é que foi os passos até agora, dá uma olhadinha para trás. Vai lá, manda mensagem pra ela. Deixa eu contar me procura história. Porque eu quero contar a história. Porque é muito legal. Essa é a parte mais legal, que é o resultado do impacto. Você também vai ser uma contadora de histórias, assim como a gente também faz aqui. É isso, Eu quero contar, assim, porque é tão gostoso poder, né, divulgar isso, sabe? Inspirar outras pessoas. Que às vezes tudo que eles estão precisando é só de um empurrãozinho. Exatamente. Para poder falar assim, puxa, dá. Eu tô aqui porque eu certamente, com toda certeza, eu me inspirei em muitas pessoas. Exatamente. Né? São aquelas histórias que a gente ouve que faz a gente pensar assim, ela conseguiu? Eu acho que eu consigo também. Partindo do pressuposto, né, que Exato. Se um ser humano consegue, todos eles conseguem. Isso é a modelagem, é uma né? modelagem, e às vezes fato. E às vezes tem pessoas que nos inspiraram, que fizeram parte da nossa história, que a gente sabe que é uma história que vale a pena ser contada, e quando a gente convida para vir para cá, fala, nossa, mas a minha história é comum, eu acho que não vai fazer tanta diferença. E a gente fala, olha o que você passou, olha por onde você andou, olha as pessoas com quem você se conectou, olha onde você chegou. Exatamente. É verdade. Vai ser legal contar. E quando chega aqui, a pessoa fala, nossa, nem eu lembrava que era tanta coisa. É que a gente é meio que adestrado a fazer as coisas por obrigação. E Exatamente. A gente não consegue... A gente é obrigado a ser perfeito, a gente é obrigado a entregar bons resultados, a gente é obrigado a ser bom pai. E a gente não é perfeito em absolutamente nada dessas coisas. Nós quando a gente chega lá, a gente tem aquela sensação, tipo assim, eu fiz a minha obrigação, então... Exatamente. E a gente esquece que é um exercício de superação. É um exercício constante. E inspira outras pessoas, né? E como você bem falou, quando a gente usa a nossa rede social, a nossa comunidade, por menor que seja, saber que a gente está impactando a vida e a gente saber que um passo que a gente deu, que deu certo para nós, pode dar certo para outras pessoas, a gente não ser egoísta na medida que, deu certo para mim, então eu vou guardar para mim. Exatamente. Não, por que não compartilhar? E a gente tá na era das conexões. Sem sombra de dúvida. As pessoas se conectam com histórias inspiram e mudam
né? Muitas coisas. Então, verdade. fica o convite aqui, ó. Vamos esperar esse projeto nascer. Pode vir aqui contar para todo mundo, porque experiências contam. Pode Exatamente. deixar. Teremos o prazer de receber você de novo para contar esse novo projeto e contar novas histórias. Perfeito. Será um prazer estar aqui com vocês de novo. Muito obrigada. Ana, Muito obrigada, Obrigada viu? pela sua participação. Parabéns pela sua trajetória. Obrigado por estar aqui compartilhando a sua linda experiência. Que Obrigada. contou e eu tenho certeza que vai contar também. E obrigada a você. Obrigada a você pela sua audiência em mais uma quinta-feira aqui com a gente. Se você tá no YouTube, corre lá, assiste a gente, segue a gente no Instagram, Experiências Contam _podcast. Nós também estamos no Spotify, no mesmo nome, Experiências Contam _podcast. No LinkedIn também estamos lá. Também a gente acessa bastante a interação de vocês pelo nosso LinkedIn pessoal, Tatiana Souza Suim. Daiane Andrade, pode Nós procurar. adoramos nos conectar com você, a gente adora receber todos os directs que vocês mandam pra gente. Sentiu falta de alguém? Acha que alguém vai ser muito legal sentar aqui no nosso sofá? Indica pra gente, manda o perfil pra gente, interage. É um prazer pra gente conectar com vocês. Um beijo, Obrigada, até a próxima. Até a próxima. Tchau, Tchau, tchau. tchau.